Abundância sem fim. Como ampliar sua capacidade e criar uma fortuna. Introdução. O chamado da expansão. Sabe aquele momento em que parece que falta algo, mas você não sabe exatamente o quê? Você sente que nasceu para viver mais, para conquistar algo maior, para transbordar em vez de só sobreviver. Pois é. Se você está com esse sentimento aí dentro, pode acreditar. Isso é a vida te chamando para expandir. Eu não estou aqui para te ensinar a correr atrás de dinheiro feito um desesperado. Estou aqui para te mostrar que a abundância já mora em você, só está adormecida, esperando um sinal para despertar. E esse sinal pode ser esse livro. Durante muito tempo, eu mesmo achei que abundância era só para quem nasceu em berço de ouro. Ou para quem tinha contatos poderosos. Que engano! Descobri na marra que o maior bloqueio não está fora, está dentro. E que a fortuna verdadeira começa quando você amplia sua capacidade de pensar, sentir e agir diferente. Esse livro não é só um monte de palavras bonitas, tá? Ele é tipo um mapa, mas não um mapa qualquer. É um mapa que te guia de volta para dentro. Porque é aí, no seu interior, que mora a fonte inesgotável da sua riqueza. O que eu quero te mostrar é que você não precisa esperar mais nada nem ninguém para começar a criar uma vida próspera. Tudo o que você precisa já está aí, vibrando baixinho, só esperando você prestar atenção. Talvez você já tenha tentado de tudo. Cursos, vídeos, livros, promessas de dinheiro fácil. E mesmo assim, sente que está sempre empacado no mesmo lugar. Se for esse o caso, deixa eu te contar. O problema nunca foi você. Foi a direção do seu olhar. Enquanto você busca lá fora, a resposta grita aqui dentro. A abundância sem fim começa com uma simples escolha. Dizer sim para sua própria expansão. E essa expansão não tem a ver com esforço forçado, e sim com libertar o seu potencial que foi escondido por anos de crenças erradas. Então respira fundo, sente esse chamado aí dentro batendo mais forte e vem comigo nessa jornada. Porque olha, se tem uma coisa que eu aprendi e que nunca mais esqueci é: quem expande por dentro transforma tudo por fora. Bora ativar essa abundância que já é sua por direito. A sua nova realidade começa aqui. Cercado de ouro, mas pescando. Migalha, porque ainda vivemos na escassez. Sabe aquela sensação estranha de estar num mar de possibilidades, mas mesmo assim se sentindo preso num copo d'água? Pois é, muita gente está exatamente assim, vivendo em escassez, mesmo rodeado de oportunidades por todos os lados. E eu já me perguntei muito isso. Como é que pode? A real é que não é falta de chance, é falta de visão. É como se a pessoa tivesse com um guarda-chuva aberto no meio de uma chuva de bênçãos. Tá caindo tudo ao redor, mas ela não sente uma gota sequer. E sabe por quê? Porque o filtro mental dela é de medo, de limitação, de não sou capaz. Muita gente está com a mente programada para enxergar só problema. É tipo aquele amigo que entra num jardim e só consegue ver os espinhos. Enquanto isso, outros estão no mesmo jardim, colhendo flores e criando perfume. A diferença é que um olha com a lente da escassez, o outro com a lente da abundância. A vida vive sussurrando oportunidades, só que quem vive no automático só escuta barulho. E cá entre nós, não adianta o universo gritar se a pessoa está com o volume interno da autossabotagem no máximo. Já reparou que tem gente que foge de tudo que pode dar certo? É medo de brilhar, medo de sair do buraco e não saber o que fazer com a luz. Outro ponto, fomos ensinados a acreditar que para prosperar tem que suar sangue, sofrer, batalhar até o último fôlego. E isso cria uma armadilha invisível, porque quando aparece algo fácil, fluido, leve, a mente desconfia. Aí a pessoa rejeita o próprio milagre, achando que é golpe. E tem mais, viu? Tem gente que até sonha alto, mas vive com medo de dar um passo. Fica esperando o momento certo, o dinheiro certo, a pessoa certa.
Só que o tempo passa e o certo nunca vem. Enquanto isso, as oportunidades dançam em volta, sorrindo e acenando, e a pessoa parada, olhando com cara de quem não foi chamada para a festa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a abundância não falta no mundo. O que falta é a coragem de aceitá-la como parte da sua identidade. A escassez, meu amigo, minha amiga, não é falta de dinheiro, é falta de expansão interior. É uma prisão invisível que se esconde atrás de frases como "não consigo", "isso não é para mim", ou "eu nasci assim". E olha, ninguém nasceu para viver no aperto, na luta eterna. Isso é condicionamento, não destino. Agora me responde, e se tudo o que você procura lá fora já estivesse aí dentro, só esperando ser ativado? E se você fosse a chave da porta que nunca parava de bater? Pois é, o ouro está no mesmo lugar, onde você escondeu sua coragem. E talvez, só talvez, esse texto aqui seja o empurrãozinho que sua alma estava esperando para destravar o que já é seu por natureza. Bora abrir os olhos, o coração e os braços, porque a abundância já está aqui. Só falta você dizer sim, o cofre está dentro, a verdadeira fortuna começa em você. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de grana, como se ela tivesse escondida em algum lugar mágico fora do alcance. E olha, eu também já fui assim, viu? Mas um dia a ficha caiu de um jeito que eu nunca mais esqueci. A verdadeira fortuna não começa na conta bancária. Ela começa na mente e no coração. Sim, é isso mesmo que você leu. A chave da riqueza está dentro. Sempre esteve. Só que a maioria de nós cresceu acreditando no contrário. Ensinaram a gente que sucesso era coisa para quem tinha sorte, berço ou QI lá em cima. Mas ninguém falou que prosperidade de verdade nasce quando a gente muda por dentro. E não estou falando de papo motivacional barato, não. Estou falando de algo que eu vi acontecer na minha vida e na vida de muita gente. Quando você começa a se enxergar como alguém capaz, merecedor e cheio de valor, parece que o universo começa a conspirar a seu favor. Coincidência? Não. É alinhamento, é energia, é expansão. Porque, olha, se dentro de você só tem dúvida, medo, escassez e autocrítica, não adianta o mundo te oferecer milhões. Você vai dar um jeito de sabotar tudo. Agora, quando dentro de você mora segurança, visão e aquela fé inabalável, meu amigo, minha amiga, o jogo muda. A vida externa é só o reflexo do que está rolando aí dentro. Se sua mente é fértil, cheia de ideias boas, gratidão e confiança, a colheita lá fora vem naturalmente. Parece mágica, mas é só a lei da realidade espelhada. Quer ver uma coisa? Já reparou que tem gente que enriquece e perde tudo rapidinho? Ou que ganha bem, mas vive endividado, estressado, ansioso? Pois é, porque não adianta ter dinheiro se por dentro a pessoa vive na pobreza emocional, mental e espiritual. Agora, quem é rico por dentro, e eu digo rico de verdade, tem paz, clareza, propósito. E sabe o que é mais louco? O dinheiro começa a vir como consequência e não como meta desesperada. Ele vira parceiro, não patrão. Então, se eu puder te dar um conselho de ouro, é esse aqui. Invista primeiro em você, na sua mente, nas suas crenças, na sua visão de mundo, porque o seu interior é o solo onde a fortuna vai florescer. E sabe qual é a melhor parte? Esse tesouro interno já é seu. Só precisa ser despertado. Bora abrir esse cofre aí, porque a maior fortuna do mundo está esperando você olhar para dentro e dizer: "Tô pronto para brilhar. Vem comigo, um convite para mudar de vida de dentro para fora." Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está realmente vivendo tudo o que poderia viver? Tipo, de verdade mesmo? Ou sente que tem algo aí dentro querendo explodir, mas que ainda está preso num cantinho escuro da alma? Se você respondeu sim, ou até deu aquele suspiro meio perdido, então esse convite é para você. Não é para qualquer um, não. É para quem sente que nasceu para mais, para quem cansou de viver no modo sobrevivência.
e decidiu que agora é hora de virar o jogo. Esse livro não é um manual chato, nem um passo a passo milagroso. É uma jornada, um caminho, uma conversa olho no olho entre eu e você. Um papo reto de quem já caiu, levantou, bateu a cabeça nas próprias crenças limitantes e descobriu na prática que a verdadeira transformação começa onde ninguém vê dentro da gente. Aqui eu não vou te prometer dinheiro fácil, sucesso instantâneo nem fórmula mágica. O que eu vou te entregar é algo bem mais poderoso, um espelho. Sim, um espelho que te mostra quem você realmente é, sem as camadas, sem as dúvidas, sem os medos. E olha, talvez no começo você se assuste um pouco. Transformação, meu amigo, minha amiga, não é zona de conforto, mas é justamente quando a gente sai do piloto automático que a mágica começa. E se você topar me acompanhar, eu prometo, você nunca mais vai ver a vida com os mesmos olhos. A cada capítulo, você vai sentir como se algo dentro de você fosse sendo destravado, um por um, como se portas que estavam trancadas há anos começassem a se abrir devagarzinho, até que de repente a luz entra e você percebe que o impossível só era invisível. Então, tá a fim de dar o primeiro passo? De mergulhar fundo, abrir espaço para uma nova versão de si mesmo e, finalmente, criar uma realidade mais leve, rica e verdadeira? Vem comigo. Essa jornada não é sobre mudar quem você é sobre descobrir quem você sempre foi. E eu te garanto, isso vai ser transformador. Parte 1. A mente como solo da abundância. Chegou a hora de plantar, mas não estou falando de plantar no quintal, nem no campo. Estou falando de plantar dentro da cabeça. Isso mesmo, porque a mente é como um solo. E tudo o que você colhe na vida começa com o que você decide semear aí dentro. Se a terra está seca, cheia de pedras e ervas daninhas, tipo medo, dúvida, culpa, crença limitante, não adianta jogar as melhores sementes do mundo, elas não vão vingar. Agora, se o terreno está fértil, bem cuidado, preparado com intenção, meu amigo, minha amiga, aí sim a abundância floresce sem pedir licença. Essa primeira parte do livro é o coração da transformação. Aqui a gente vai falar sobre como a mente molda a sua realidade financeira, como suas crenças ditam seus resultados. E olha que louco, como você pode reprogramar tudo isso para criar uma nova vida, mais próspera, mais leve, mais livre. E não precisa ser nenhum guru da espiritualidade, nem um gênio das finanças. Só precisa querer mudar de verdade. Porque quando você entende que a raiz da escassez mora nos pensamentos, você para de brigar com o mundo externo e começa a cuidar do seu jardim interno. Então se prepara, porque agora a gente vai começar a limpar esse solo, adubar com ideias novas e regar com consciência. É aqui que a mágica silenciosa começa. E pode apostar, quem cultiva a abundância, por dentro transborda riqueza por fora. Bora sujar as mãos da alma e preparar esse terreno, porque a colheita vai ser linda. Capítulo 1. Abundância é um estado de consciência. Olha, se tem uma coisa que mudou minha vida, foi entender isso aqui. Abundância não é sobre o que você tem. É sobre como você pensa, sente e enxerga. O mundo, simples assim. Pode parecer estranho no começo, eu sei, mas fica comigo que isso vai fazer um baita sentido logo, logo. Tem gente com milhões no banco que vive com medo de perder tudo. E tem gente com quase nada no bolso que transborda paz, gratidão e até atrai oportunidades como um imã. E aí, a pergunta que não quer calar: qual dessas pessoas é realmente rica? Pois é, a abundância verdadeira começa na cabeça, no que você acredita ser possível, no quanto você se sente merecedor, no que você escolhe focar todos os dias. Quando sua consciência está conectada com o fluxo da vida, com a sensação de já tenho, já sou, já posso, as portas começam a se abrir de um jeito que parece até mágica. Mas calma,
Não tem nada de bruxaria aqui. Tem escolha, tem percepção, tem reprogramação. Porque a escassez, meu amigo, minha amiga, é só uma velha lente suja que a gente aprendeu a usar. E o que eu quero nesse capítulo é te mostrar como trocar essa lente por uma bem limpinha, brilhante e cheia de visão. A partir de agora, a gente vai mergulhar nesse universo invisível, mas superpoderoso, que é o estado de consciência da abundância. Vamos falar de mentalidade, de vibração, de como pequenas mudanças internas geram resultados gigantes lá fora. Se prepara, porque esse é o ponto de virada. É aqui que você começa a perceber que não precisa ter tudo agora para começar. É viver como alguém que já é completo. Bora expandir essa mente e ativar de vez esse estado de abundância que já está aí dentro, só esperando seu sim. Porque, olha, quando a consciência muda, a vida inteira muda junto. Mente rica, X. Mente pobre. O que muda tudo sem você perceber. Você já parou para pensar que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e enxergar tudo de formas completamente diferentes? Uma vê problema, a outra oportunidade, uma trava, a outra cresce. Sabe o que está por trás disso? A tal da mentalidade. E hoje eu quero te mostrar a real diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Quem vive com a cabeça na escassez está sempre achando que vai faltar. Falta tempo, falta dinheiro, falta sorte, falta tudo. É o tipo de pessoa que acorda já cansada, vive reclamando, se comparando e acreditando que não é para ela. Ela enxerga o mundo como um lugar limitado, onde só dá para um subir se o outro cair. Pesado, né? Agora, quem vive na abundância pensa completamente diferente. Essa pessoa olha em volta e vê possibilidades onde ninguém mais vê. Ela não vive competindo. Ela colabora, compartilha, cria. Ela acredita que o universo é generoso e que tem o suficiente para todo mundo. E não é só papo bonito, não. É jeito de viver mesmo. A diferença principal está na raiz do pensamento. A mente escassa vive no medo. Medo de perder, de não dar conta, de não ser suficiente. Já a mente abundante vive na confiança. Confiança no seu valor, na vida, nas escolhas, nos processos. E essa confiança cria uma energia que atrai coisas boas quase sem esforço. Enquanto a escassez diz, eu não posso, não dá, não consigo. A abundância responde, como eu posso. O que dá para aprender aqui? O que está tentando nascer dessa situação? Viu a virada de chave? E o mais doido é que não tem a ver com quanto dinheiro você tem agora. Tem gente simples que ganha pouco, mas vive com o coração leve, cheio de gratidão, criando caminhos. E tem gente rica que vive presa em um ciclo de medo, apego e desconfiança. Não é sobre saldo bancário, é sobre o que mora dentro. Então, se você quer viver uma vida diferente, começa por aí. Mude o jeito de pensar e você muda tudo ao seu redor. Troque o falta por tem, o não dá por como dá. E de pouquinho em pouquinho, você vai sair do buraco mental da escassez e entrar na estrada iluminada da abundância. Porque, no fim das contas, o mundo que você vive é o reflexo do mundo que você acredita. E aí? Em qual dos dois você quer morar? Pensou, plantou, colheu. Como seus pensamentos moldam seus resultados financeiros. Sabe aquele ditado... Você colhe o que planta? Pois é, quando o assunto é dinheiro, ele faz mais sentido ainda. A diferença é que muita gente acha que está plantando esforço, mas na verdade está regando medo, e aí não entende por que a vida financeira não anda. Spoiler, tudo começa nos pensamentos. Sim, é isso mesmo. Seu resultado financeiro é um reflexo direto daquilo que você acredita, sente e pensa diariamente. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas é aí que mora o segredo que ninguém te contou na escola. O que você pensa sobre dinheiro? Se é fácil, difícil, sujo, raro, poderoso ou perigoso,
Vai ditar o quanto você atrai, segura ou afasta ele da sua vida. Quer ver um exemplo? Se você pensa mesmo que lá no fundo, dinheiro só vem com sofrimento, adivinha o que acontece? Toda vez que surgir uma oportunidade boa e leve, você vai dar um jeitinho de fugir ou sabotar. Porque sua mente acredita que, se não for, na dor não é real. E aí pronto, você entra num ciclo invisível de trabalhar demais, ganhar de menos e ainda se sentir culpado por querer mais. Agora, se você começa a pensar diferente, tipo, eu mereço prosperar fazendo o que amo, de forma leve e inteligente, tudo começa a mudar. De verdade. Seu cérebro começa a filtrar as possibilidades com outros olhos. Seu comportamento muda, suas decisões mudam e os resultados, bom, eles vêm atrás, como um rio seguindo seu novo leito. A mente é tipo um GPS. Se você coloca o destino escassez, ela vai te levar para lá sem nem discutir. Agora, se você reprograma o sistema e coloca abundância como destino, tudo começa a se alinhar para te conduzir até lá. Só que não adianta mudar o endereço e continuar pensando como antes, né? Por isso, fica aqui meu convite. Comece a prestar atenção nos seus pensamentos sobre dinheiro. Eles são as raízes do que você vive hoje. E se você quiser um futuro diferente, vai ter que plantar novas ideias agora. Porque no final das contas, o seu bolso só cresce quando a sua mente expande primeiro. E cá entre nós, pensar rico é de graça e transforma tudo. Do silêncio da oficina ao palco do mundo. A virada interna de Adolf Dassler. Você já parou para pensar que uma simples mudança interna pode transformar não só a sua vida, mas o mundo inteiro ao seu redor? Pois é. E hoje eu quero te contar a história de um cara que fez exatamente isso. Um nome que talvez nem soe tão famoso quanto deveria, mas que com certeza já passou pelos seus pés, literalmente. Tô falando de Adolf Dassler, o criador da Adidas. Sim, a gigante Adidas começou lá atrás, de um jeito tão simples que parece até mentira. Adolf era só um jovem comum, vivendo numa Alemanha marcada pela guerra, incerteza e muita escassez. A vida não estava fácil para ninguém, e muito menos para quem sonhava alto. Mas sabe o que ele fez? Em vez de se entregar ao medo e à falta, ele olhou para dentro e decidiu acreditar no que ninguém mais via, seu próprio potencial. Lá no fundo de casa, ele montou uma oficina com o pai e começou a criar sapatos esportivos. Nada muito grande, nada de holofote, só um cara com paixão, visão e uma mente que já enxergava a abundância onde todo mundo só via crise. E olha que interessante, ele não começou fazendo os tênis mais bonitos, nem os mais baratos. O foco dele era performance, conforto e inovação. Ele queria ajudar atletas a darem o melhor de si. E sabe o que aconteceu? O mundo começou a notar. Um dos pontos de virada foi quando um atleta correu com os calçados dele e ganhou medalha nas Olimpíadas. Bum! A semente que ele plantou dentro da mente dele virou uma árvore que hoje movimenta bilhões. Mas tudo começou ali, no invisível. Naquele momento em que ele escolheu alimentar o sonho e não a dúvida. Ele podia ter seguido o caminho normal da época, reclamar, aceitar a escassez, viver no piloto automático. Mas não. Ele acreditou, persistiu e expandiu por dentro. E como sempre, a vida acompanhou. Hoje, a Adidas está em todos os cantos do planeta. Mas o mais bonito dessa história não é o tamanho da marca. É o tamanho da transformação interna que fez tudo acontecer. Então, se você acha que é pequeno demais para mudar sua realidade, lembra do Adolf. Um cara comum com uma ideia simples e uma decisão poderosa. Pensar como alguém que já tinha algo grande dentro de si, porque no fim das contas, quem muda por dentro colhe fortunas por fora. Isso vale para mim, para você e para qualquer um que tope enxergar além do óbvio. Capítulo 2. Reprogramando crenças limitantes. Chegou a hora da gente falar de um inimigo invisível,
mas que age como se fosse dono da nossa vida. As crenças limitantes, aquelas vozes escondidas dentro da cabeça que ficam sussurrando: isso não é para você, você não nasceu para isso, melhor se contentar com pouco. E o pior, a gente acredita nelas. Eu mesmo levei um tempão para entender que não era o mundo que me bloqueava, era o que eu acreditava sobre mim mesmo. E olha, isso muda tudo, porque não adianta querer uma vida rica, leve, próspera, se lá no fundo você ainda carrega a ideia de que dinheiro é difícil, não sou capaz ou sempre vai faltar. Essas crenças são como programas antigos rodando no automático, sabe? Tipo vírus de computador. Ficam escondidos, travando seus resultados, sugando sua energia e você nem percebe. E o pior é que a maioria desses pensamentos nem são seus, foram herdados. Da família, da escola, da sociedade, como se fossem verdades absolutas, mas não são. A boa notícia, tudo isso pode ser reprogramado. Sim, dá para atualizar a mente como a gente atualiza o celular. Dá para trocar o "eu não consigo" pelo "como eu posso". O "isso não é para mim" pelo "isso já é meu caminho". Neste capítulo, a gente vai explorar como identificar essas crenças sabotadoras, entender de onde elas vêm e, principalmente, como se libertar delas de uma vez por todas. Porque, sinceramente, não tem como criar uma vida extraordinária com uma mente cheia de limites invisíveis. Bora juntos dar um reset mental e recomeçar com pensamentos que realmente te impulsionam? Porque, acredite, quando você muda a raiz, o fruto vem diferente. E a raiz está aí dentro, nas crenças que você alimenta todo dia, preparado para se libertar e começar a pensar como quem nasceu para vencer. Então vambora. O melhor ainda está por vir, cavando o buraco invisível, onde nasce a autossabotagem financeira. Sabe quando parece que a grana entra e escorre pelos dedos? Ou quando você até começa a melhorar de vida, mas do nada tudo dá ruim de novo? Pois é, isso pode ser autossabotagem financeira. E o mais doido, a gente nem percebe que está cavando o próprio buraco. Por muito tempo eu achava que o problema era o salário baixo, a crise, o governo, o mercado, até que caiu a ficha. O problema estava dentro da minha cabeça. Eu repetia padrões que pareciam coisas da vida, mas eram só reflexos do que eu acreditava sobre dinheiro, sem nem me dar conta disso. A verdade é que a maioria das nossas atitudes financeiras tem raiz em crenças antigas e mal resolvidas. Às vezes, lá na infância, você ouviu coisas como dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, para ganhar dinheiro tem que sofrer. E essas frases viraram verdades absolutas dentro de você. Aí pronto. Quando aparece uma chance de crescer, sua mente te puxa de volta para a zona conhecida, o velho conforto do caos. E o pior, a autossabotagem é sorrateira. Ela não chega batendo na porta. Ela vem disfarçada de distração, de medo, de preguiça, de depois eu vejo isso. Ela faz você gastar o que não tem, deixar de investir, fugir das suas metas ou até dizer não para oportunidades incríveis, só porque lá no fundo você acha que não merece tudo isso. Mas calma, porque tem saída. A primeira coisa é identificar essas raízes podres que estão escondidas na sua mente. Perceber os padrões repetidos, os comportamentos automáticos e, principalmente, as histórias que você conta para justificar o que não anda. Sabe aquela sensação de "eu sempre volto para o mesmo lugar"? Então, isso é sintoma de uma mente que ainda não se libertou. E só quando você tem coragem de olhar para dentro é que começa a virar o jogo de verdade. Então anota aí. Antes de mudar suas finanças, você precisa mudar sua relação com o dinheiro. Precisa limpar o terreno mental, arrancar as raízes que estão te travando e começar a plantar ideias novas, mais leves, mais prósperas, porque a autossabotagem só existe onde você ainda não despertou. E agora que você está lendo isso aqui, opa, já começou o despertar. Bora seguir? Porque o próximo passo é libertador.
Reprograma. Isso aí. Técnicas simples para virar a chave da mente. Chega um momento na vida em que a gente percebe, não dá mais para continuar pensando igual e esperar resultados diferentes. E é aí que entra uma parada poderosa que transformou minha caminhada. As técnicas de reprogramação mental. Sério, elas são tipo um atalho para sair do modo escassez e ativar o modo abundância. A primeira delas é a queridinha de quem quer virar o jogo com leveza, afirmações positivas. Parece bobagem no começo, mas quando você repete uma frase com intenção, todo dia, sua mente começa a aceitar aquilo como verdade. E quando a mente acredita, o corpo sente e o universo responde. Eu gosto de dizer coisas como: eu sou merecedor da riqueza que me cerca. Ou então, o dinheiro vem até mim com facilidade e alegria. Falo mesmo em voz alta, olhando no espelho, no começo dá vergonha, depois dá resultado. Outra que eu amo de paixão é a visualização criativa. Essa é braba. Você fecha os olhos e se vê vivendo a vida que deseja como se já fosse real. Sente, imagina, detalha tudo. Como se estivesse assistindo um filme estrelado por você mesmo, rico, leve e pleno. A mente não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Então, quanto mais você visualiza, mais ela começa a agir como se aquilo já fosse normal. E aí, meu amigo, minha amiga, as portas se abrem. Agora, se você quer algo mais prático e até meio diferente, experimenta o tal do EFT, Emotional Freedom Technique, ou Técnica da Libertação Emocional. É tipo uma acupuntura com os dedos. Você dá umas batidinhas em pontos estratégicos do corpo, como testa, queixo, peito, enquanto fala frases que liberam bloqueios. Exemplo: mesmo que eu tenha medo de prosperar, eu me aceito e me amo profundamente. Parece esquisito, né? Eu também achei. Mas quando fiz, senti uma leveza absurda, como se tivesse tirado um peso invisível do peito. Essas 3 ferramentas são simples, não custam nada e podem mudar completamente o seu jeito de pensar, sentir e agir com relação à vida e ao dinheiro. Mas tem um detalhe: tem que usar. Não adianta só ler sobre elas e pensar: legal, vou tentar um dia. Tem que colocar na prática, todo santo dia. É como escovar os dentes da mente, porque no fim das contas, a mente é terra fértil. E essas técnicas são as ferramentas que preparam o solo. E quando o terreno está pronto, a abundância floresce como nunca. Bora praticar juntos? A mudança começa com uma frase, uma imagem, uma batidinha e um sim verdadeiro vindo de dentro. De ferramenta na mão, a ícone no mundo. A virada de Ferdinand Porsche. Olha, tem histórias que parecem filme, mas são 100% reais. E a que eu vou te contar agora é daquelas que arrepiam. Tô falando de um cara que nasceu sem luxo, cheio de limitações ao redor, mas que teve coragem de romper as crenças herdadas e criar algo que até hoje brilha no olhar de quem ama velocidade e inovação. Ferdinand Porsche. Esse nome hoje é sinônimo de luxo, potência e prestígio. Mas lá no comecinho, era só o nome de um menino austríaco que cresceu ouvindo que era melhor não sonhar grande demais. O pai dele queria que ele fosse encanador, igual a ele. Simples assim. Para a família, o melhor que Ferdinand podia fazer era seguir o caminho seguro, sem invenções, sem riscos, sem essa de carros. Mas adivinha? O bichinho tinha uma mente que não se contentava com pouco. Ele enxergava rodas onde os outros viam pedras. Desde pequeno, era fascinado por tudo que se movia. E mesmo sem educação formal em engenharia, ele foi estudando escondido, fuçando tudo, experimentando, inventando, e foi aí que começou a mágica. Ele decidiu que não ia repetir o destino que empurraram para ele. Em vez de aceitar as limitações do ambiente onde nasceu, ele questionou tudo.
Rompeu com o velho padrão mental do isso não é pra gente como nós. E sabe o que aconteceu? Criou um dos carros mais lendários do planeta. Mas não foi fácil, viu? Ele enfrentou descrença, crítica, fracasso e até guerra. Só que a mente dele já estava moldada para a expansão. Ele acreditava na própria visão, mesmo quando ninguém mais acreditava. E esse é o ponto. Ferdinand Porsche não criou apenas uma marca. Ele reprogramou a própria história. Hoje, cada Porsche rodando por aí carrega mais que design e engenharia de ponta. Carrega o simbolismo de um homem que ousou pensar diferente, que trocou o não pode pelo e por que não, que escolheu escrever uma nova rota, mesmo vindo de um lugar onde as estradas pareciam já traçadas. Então, se algum dia alguém te diz que você não nasceu para isso, lembra do Ferdinand. E lembra que crenças herdadas só continuam vivas se você decidir carregá-las. Mas quando você solta, o que nasce é liberdade. Porque, no fim das contas, a única herança que realmente vale é aquela que você escolhe deixar para o mundo, e não a que te deixaram sem perguntar. Capítulo 3. O poder da expansão interna. Você já sentiu que tem algo dentro de você querendo crescer, aparecer, transbordar, mas parece que sempre tem algo te travando? Pois é, muita gente vive assim, com uma força gigante por dentro, mas presa num espaço apertado de pensamentos pequenos. E é aqui que a gente vai começar a virar esse jogo. Esse capítulo é um convite para você parar de se esconder atrás de desculpas e começar a se expandir de verdade. Não estou falando de fazer mais, correr mais, trabalhar até cair. Nada disso. Estou falando de crescer por dentro. Expandir sua consciência, seus limites, sua visão de mundo e de si mesmo. Porque, olha, a vida só vai até onde sua mente permite. Se dentro de você está apertado, inseguro, cheio de bloqueios, o lado de fora vai refletir isso direitinho. Agora, quando você começa a abrir espaço por dentro, tudo muda. Você enxerga mais, sente mais, cria mais. É como se o universo inteiro começasse a te levar mais a sério. A expansão interna é tipo mágica silenciosa. Não faz barulho, mas transforma tudo. Ela acontece quando você escolhe olhar para dentro com coragem e dizer: eu posso mais, eu sou mais. E não é ego, é consciência. É sair da caixinha da limitação e abrir as asas para possibilidades que sempre estiveram aí, só esperando você enxergar. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre como despertar esse poder interno que vive adormecido em muita gente. Vamos entender o que está te limitando, o que pode ser soltado, e como começar a criar um espaço mental tão grande que a abundância nem vai ter como te ignorar. Porque no fim das contas, quando você cresce por dentro, tudo ao seu redor cresce junto. E aí, preparado para se expandir, bora nessa. O mundo lá fora tá só esperando você se libertar por dentro. Você tá usando 10% do que pode ser e nem imagina. Já pensou que a sua capacidade atual pode ser só um pedacinho do seu verdadeiro potencial? Tipo, sabe aquele momento em que você sente que pode mais, mas parece que algo trava? Então, é disso que a gente vai falar aqui. E eu já vou logo avisando. Esse papo pode mexer com você. No melhor dos sentidos, claro. Olha, por muito tempo eu acreditei que eu era limitado, que eu só dava conta até certo ponto, que meus resultados eram o reflexo do meu esforço e pronto. Mas aí eu descobri algo que mudou tudo. O que eu estou vivendo hoje é só a pontinha do iceberg daquilo que eu posso viver. Sério. A maioria das pessoas vive operando em modo economia de energia, tipo celular no modo baixo consumo. Anda, respira, faz o básico, mas não ativa o turbo. E não é porque não tem esse turbo, é porque não foi treinado para usar seu potencial,
É gigante, gigante. E o mais maluco é que ele já está aí dentro, pronto para ser acessado. Mas sabe o que trava tudo? As crenças, os medos, as comparações, a rotina que anestesia e aquele velho pensamento sabotador dizendo: para mim já está bom assim. A verdade é que você não precisa de permissão externa para se expandir. Você só precisa ativar o que já é seu. E como faz isso? Começa observando os padrões, se desafiando um pouquinho por dia, acreditando num futuro melhor mesmo, quando tudo diz o contrário. A expansão começa no invisível. E mais uma coisa, se você sente que pode mais, é porque pode mesmo. Essa inquietação que você sente não é carência, é chamado. É sua alma cutucando e dizendo: ei, acorda, você não veio ao mundo para viver no raso. Então, bora sair desse piloto automático e descobrir tudo o que você realmente é? Porque, o mundo ainda nem viu a sua versão mais potente, mas vai ver. E quando isso acontecer, vai ser lindo. Mente milionária em construção. Como pensar grande sem se perder no caminho. Pensar grande não é dom, nem talento de nascença. É treino, é hábito, é decisão. E a boa notícia é, qualquer pessoa pode aprender a pensar maior, com mais propósito e clareza. Sim, até você que vive dizendo minha cabeça não para, ou eu sou muito confuso para essas coisas. Primeiro de tudo, pensar grande não é sonhar sem pé nem cabeça. Não é ficar imaginando mansões e carros de luxo sem saber nem o que você quer da vida. Pensar grande de verdade é quando você alinha seus sonhos com quem você é de fato, com o que te move, com o que faz seu olho brilhar e como se treina. Isso começa pelo autoconhecimento. Senta um pouco com você mesmo, sem pressa, sem celular, sem barulho. Pergunta para dentro: o que eu realmente quero viver? Mas de verdade, não o que os outros esperam. Essa resposta é o seu norte. Depois entra a parte da clareza. Sonhar é bom, mas sem direção. Você acaba rodando em círculos. Então anota, escreve, desenha se quiser. O importante é ver com os olhos o que a mente quer construir. Isso dá forma, dá força, dá foco. E agora, o treino mental começa para valer. Troca os pensamentos pequenos por perguntas poderosas. Em vez de "isso é difícil demais", pergunta: como eu posso tornar isso possível? Em vez de "isso é grande demais para mim", troca por "quem eu preciso me tornar para viver isso?". E tem mais. Cuidado com o que você alimenta sua mente todos os dias. Pensar grande num ambiente tóxico é como tentar plantar flor no cimento. Se cerca de conteúdo que te inspira, conversa com gente que te eleva, escreve afirmações que te puxam para cima. Pensar grande com propósito é como afinar um instrumento. Exige repetição, atenção e presença. E quando você junta isso com clareza, meu amigo, minha amiga, a vida começa a abrir portas que você nem sabia que existiam. Porque no fim das contas, o tamanho do seu sonho determina o espaço que a vida vai te dar para crescer. E a pergunta que fica é: você está se permitindo sonhar grande ou ainda está tentando caber num mundinho que já ficou apertado faz tempo? E se fosse possível? A pergunta que pode mudar tudo. Tem uma perguntinha simples que eu aprendi a fazer para mim mesmo. E olha, ela virou a chavinha de muita coisa na minha vida. Anota aí. E se fosse possível? Pode parecer boba de tão básica, mas acredita em mim. Essa frase tem um poder absurdo quando você usa ela com o coração aberto. Na maioria das vezes, a gente trava nos "não dá", "é difícil", "isso não é para mim", "nunca consegui antes, porque agora seria diferente". E aí, sem nem perceber, a gente vai se colocando num cantinho apertado da vida, se encolhendo, se escondendo das possibilidades que estão ali, do nosso lado. Mas quando você solta um "e se fosse possível", parece que alguma coisa dentro da mente abre espaço. Sério.
É como se uma portinha secreta se destrancasse. Você começa a imaginar novos caminhos, ver soluções onde antes só via problema e o melhor. Você se permite tentar, mesmo com medo. Essa pergunta muda o foco. Em vez de ficar preso no obstáculo, você começa a olhar para o que pode dar certo e olha. Às vezes é só isso que falta, uma mudança sutil no jeito de pensar para criar uma mudança gigante no jeito de viver. Quer ver um exemplo? Antes de escrever esse livro aqui, minha mente veio com tudo. Quem vai querer ler? Tem tanta gente melhor. E se der errado? Aí eu parei, respirei fundo e joguei no ar. E se for possível? E se esse livro tocar vidas? E se for exatamente isso que alguém precisava ler? E se eu nem tentar e perder a chance de viver meu propósito? Essa pergunta me move até hoje. Sempre que bate o medo, a dúvida, a trava, eu lanço o "e se for possível", como quem joga uma pedrinha no lago. E sabe o que acontece? As ondas começam a se espalhar, ideias vêm, coragem brota, caminhos aparecem. Então, da próxima vez que você se pegar se limitando, se diminuindo ou já se sabotando antes de tentar, para tudo e pergunta, e se fosse possível? Só isso, sem pressão, só a pergunta, porque no fundo a vida muda quando a mente muda, e a mente muda quando você aprende a fazer as perguntas certas. E essa é das boas. Parte 2. Ativando o fluxo da fortuna. Pronto. Agora que a gente já começou a limpar o terreno por dentro, é hora de ativar o que realmente faz a abundância circular. O fluxo. Porque vamos combinar? Não adianta ter a mente pronta, cheia de boas ideias e energia positiva, se você ainda não entendeu como deixar a fortuna fluir na prática. Sim, a fortuna tem fluxo, tem movimento, tem ritmo. E sabe o que trava esse movimento? Resistência, medo, falta de ação e aquela mania de querer controlar tudo. Quando a gente trava por dentro, o dinheiro trava por fora. Quando a gente se solta, adivinha? A vida responde. Essa parte do livro é tipo girar a chave da torneira. A água está lá, pronta para sair, só esperando você dar o primeiro movimento. Vamos falar de alinhamento entre pensamento e atitude, como usar a energia do dinheiro ao seu favor, como destravar o merecimento e, principalmente, como deixar o dinheiro circular com consciência, leveza e propósito. Não é sobre correr feito, doido atrás de grana. É sobre entrar em sintonia com a frequência da prosperidade e aprender a receber, guardar, investir e multiplicar com inteligência. O dinheiro não gosta de pressa nem de desespero. Ele gosta de clareza, direção e fluxo livre. Então se prepara, porque agora é hora de deixar a vida fluir como um rio cheio, sem medo, sem bloqueio, sem escassez. E não precisa nadar contra a corrente. Aqui você vai aprender a ir, junto com ela, com sabedoria. Porque quando você ativa o fluxo da fortuna, você para de sobreviver e começa a viver com abundância em todas as áreas. Vambora? Tá só começando. Capítulo 4. O alinhamento entre desejo e ação. Tá, aí uma coisa que muda tudo, mas que quase ninguém fala do jeito certo. Desejo sem ação é só vontade solta no vento. E, sinceramente, é aqui que muita gente empaca. Sonha alto, imagina uma vida próspera, faz 1000 planos, mas na hora de agir, trava, foge, se enrola e depois ainda diz que não era para ser. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. O universo responde ao movimento, não só à intenção. Desejar é só o começo, é tipo acender a faísca. Mas o fogo mesmo, aquele que transforma tudo, só vem quando você alinha esse desejo com atitudes claras, simples e constantes. Muita gente deseja ficar rico, mas continua com hábitos de escassez. Quer mudar de vida, mas faz tudo igualzinho, todo dia. E aí o que acontece? Nada.
Porque, para que as coisas fluam, desejo e ação precisam andar de mãos dadas, no mesmo ritmo, na mesma direção. Esse capítulo é para a gente destrinchar esse papo com calma, no detalhe. Vamos falar sobre como criar ações que realmente conversam com o que você quer viver, como sair do campo das promessas e entrar no mundo das realizações, sem drama, sem peso, sem complicação. E não precisa ser tudo de uma vez, tá? Não é sobre sair correndo feito doido. É sobre começar pequeno, mas com verdade. Quando o desejo é real e a ação é sincera, as coisas começam a acontecer quase como mágica. Mas, na real, é só coerência vibrando alto. Então, bora alinhar isso de vez? Porque quando você pensa de um jeito, sente de outro e age de outro, a vida fica confusa. Mas quando tudo se encaixa dentro de você, o universo entende o recado. E aí, meu amigo, minha amiga, segura, porque a abundância vem com tudo. Sonhar é começo, não fim, como alinhar pensamento, emoção e atitude. Desejar é bom, né? Dá aquele calor no peito, aquela sensação gostosa de imaginar uma vida melhor, mais leve, mais próspera. Mas deixa eu te falar uma verdade que dói. Um pouquinho, mas liberta. Só desejar não é suficiente. Se fosse, estava todo mundo rico, realizado e feliz da vida por aí. O desejo é só a faísca. Ele mostra a direção, acende a vontade, mas se não tiver pensamento alinhado, emoção coerente e atitude firme, ele vira só mais uma ideia bonita que não saiu do papel. Quantas vezes você já quis algo com força, mas lá no fundo pensava: acho que isso não é para mim? Pois é, quando o pensamento sabota o desejo, nada anda. A mente precisa estar no comando certo, acreditando, sustentando aquela visão. E isso é treino, não milagre. Agora pensa comigo, e quando o pensamento está alinhado, mas a emoção não acompanha? Tipo quando você acredita que pode, mas vive ansioso, com medo, inseguro, adivinha? O corpo sente esse conflito. E o universo também. A emoção é o combustível da manifestação. Se ela não vibra na mesma frequência do seu desejo, a coisa não vai. E claro, vem o terceiro ponto: ação. Não adianta pensar positivo, sentir bonito e não fazer nada. A atitude é o grito da alma no mundo real. É o que mostra que você não está só falando, você está vivendo o que acredita. Então o segredo é esse tripé: pensar com clareza, sentir com verdade e agir com consistência. Quando esses três andam juntos, o desejo deixa de ser fantasia e vira construção. E não tem como dar errado. Bora alinhar tudo isso porque, quando o seu pensamento conversa com o seu coração e os dois empurram suas pernas para frente, a vida flui. E aí, meu amigo, minha amiga, você deixa de sonhar acordado e começa a viver desperto o poder do pouquinho. Pequenas ações que mudam tudo. Se tem uma coisa que aprendi na marra, foi que não é o passo gigante que transforma a vida. É o passo de todo dia. Aquela ação simples, quase boba, que você repete até virar parte de quem você é. E olha, isso vale ouro. A gente tem mania de achar que para mudar de vida precisa fazer algo enorme, radical, cinematográfico. Mas a real é que as maiores transformações vêm das menores atitudes, feitas com intenção e constância. É tipo plantar uma semente. No começo não tem flor, nem cheiro, nem cor. Mas vai regando, vai cuidando. Uma hora, bum! A mágica acontece. Quer ver um exemplo? Começar o dia com uma afirmação positiva, daquelas que te puxam para cima. Eu sou merecedor da abundância que me espera hoje. Parece pouco, mas isso muda seu estado mental. Muda a energia com que você encara tudo que vem pela frente. Outra ação poderosa? Escrever 3 coisas pelas quais você é grato antes de dormir. Todo santo dia. Sério, esse hábito é um imã de coisa boa, porque quando você foca no que tem, o universo entende que você está pronto para receber mais. E não para por, ler 5 páginas de um livro inspirador, cuidar do corpo com carinho, ou até dizer não para aquilo que não te serve mais. Tudo isso conta.
Tudo isso planta, tudo isso constrói. O segredo está na consistência, não na intensidade. É melhor fazer um pouquinho todo dia do que tentar mudar tudo de uma vez e desistir na primeira semana. O que transforma é o que permanece. O que você repete, você se torna. Então, se hoje você acha que está fazendo só um pouquinho, comemora. Porque é esse pouquinho feito com verdade que vai te levar para lugares que nem imagina ainda. Porque no fim das contas, quem insiste no pequeno constrói o extraordinário. E aí, bora começar agora com uma ação simples? Só uma. O resto vem no embalo, correndo sem sair do lugar, a diferença entre movimento e progresso. Já teve a sensação de estar sempre fazendo 1000 coisas, se ocupando o dia inteiro, correndo para lá e para cá, e mesmo assim, parece que nada realmente avança? Pois é, eu já vivi isso, e foi aí que eu entendi uma coisa simples, mas que muda tudo. Movimento não é a mesma coisa que progresso. A gente foi treinado para achar que estar ocupado é sinal de sucesso. Que quanto mais tarefa, mais produtividade. Mas a verdade é que tem muita gente exausta de tanto se mover, e mesmo assim, parada no mesmo lugar, tipo rato em roda, corre, 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 e no final tá no ponto de partida. Movimento é agitação, progresso é direção. E isso muda tudo, porque não adianta fazer um monte de coisa se nada daquilo te aproxima de onde você quer chegar. Às vezes, o que você precisa não é fazer mais, é fazer melhor. Sabe aquela agenda, lotada que parece linda no papel, mas que só te afasta da sua essência? Então, ela pode até gerar movimento, mas não gera transformação real. Já o progresso, mesmo que venha de passos pequenos, te empurra para frente com propósito. Ele te dá aquela sensação gostosa de tô indo, mesmo que devagar. Quer uma dica de ouro? Antes de agir, pergunta para você mesmo: isso aqui me move ou me faz progredir? Se a resposta for só me ocupa, talvez seja a hora de soltar. Agora, se te aproxima da vida que você quer, mesmo sendo só um passinho, continua firme. Porque no final, não vence quem corre mais, vence quem corre na direção certa. Então, bora trocar a pressa pela clareza? O seu progresso agradece, e a sua paz também. Capítulo 5. Dinheiro é energia em movimento. Tá preparado para mudar de vez a forma como você enxerga o dinheiro? Porque esse capítulo aqui vai dar um nozinho gostoso na sua cabeça e abrir espaço para uma nova consciência que pode destravar sua vida financeira de um jeito que talvez você nunca tenha imaginado. Antes de mais nada, deixa eu te contar uma coisa que virou minha chave. Dinheiro não é só papel, número, moeda ou conta bancária. Dinheiro é energia. E mais do que isso, é energia em movimento. Sim, ele é vivo, ele circula, ele flui. Quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de ver o dinheiro como um fim e começa a tratar ele como um fluxo que passa por você. Quanto mais leve, consciente e alinhado você estiver, mais ele vem e mais ele fica. O problema é que muita gente tenta controlar, segurar, prender o dinheiro como se ele fosse um bicho selvagem. Mas sabe o que acontece quando a gente tenta controlar a energia? Ela bloqueia, e aí a vida trava junto. Nesse capítulo, a gente vai conversar sobre como essa energia funciona, como ela se comporta e como você pode se conectar com ela de forma mais fluida, saudável e inteligente. Não é papo esotérico, não. É percepção, é prática, é vida real. Vamos falar sobre como liberar o medo de perder, como se abrir para receber, como deixar o dinheiro circular sem culpa e com propósito. Porque sim, ele adora propósito. Quando você usa o dinheiro com consciência, ele volta, multiplicado. Então se prepara, porque agora você vai aprender a parar de correr atrás do dinheiro e começar a vibrar na mesma frequência que ele. E quando isso acontece, o fluxo se ativa. E aí, meu amigo, minha amiga, segura,
porque a abundância começa a dançar com você. Solta o freio. Como desbloquear o fluxo energético da prosperidade? Já reparou que tem fases em que tudo flui? O dinheiro entra, as oportunidades aparecem, você se sente leve e conectado com a vida, e tem outras em que parece que nada vai para frente, como se tudo travasse de uma hora para outra. Pois é, isso tem tudo a ver com o fluxo energético da prosperidade. Sim, a prosperidade é uma energia viva que responde ao seu estado interno. E se você está cheio de medo, culpa, ressentimento, apego ou autossabotagem, adivinha? O fluxo trava. A energia do dinheiro até tenta chegar, mas não encontra espaço. É tipo tentar encher um copo que está virado para baixo. Não vai rolar, né? A primeira coisa que eu aprendi nessa jornada foi: para a prosperidade circular, eu preciso me abrir. E não estou falando só de mentalidade, mas também de emoções, ações e até do ambiente ao meu redor. Tudo conta. Tudo comunica com essa energia invisível, mas poderosa, que rege o fluxo do que vem e do que vai. Quer começar a destravar esse fluxo? Solta o controle. Solta a necessidade de saber como tudo vai acontecer. Solta a ideia de que só existe um caminho. A energia da prosperidade ama leveza, espaço, confiança. Ela não gosta de rigidez. Quanto mais você tenta forçar, mais ela escapa pelas frestas da ansiedade. Outro ponto-chave: a gratidão. Sim, aquela velha conhecida. Quando você agradece de verdade, não só da boca para fora, você emite uma frequência que atrai mais do que você valoriza, e isso é desbloqueio puro. Ah, e sabe aquela história de guardar, 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 com medo de faltar? Isso também pode travar o fluxo. Dinheiro é como ar, precisa entrar e sair, precisa circular. Se você só retém, a energia estagna. Por isso, seja generoso, compartilhe, invista em você. Faça o dinheiro sentir que ele tem liberdade ao seu lado. No fim das contas, desbloquear o fluxo da prosperidade é mais sobre soltar do que sobre correr. É confiar, vibrar no agora, limpar o que te trava por dentro e deixar a abundância fazer o trabalho dela. E aí, bora destravar, porque a energia já está aí batendo na porta. Só está esperando você abrir. Dinheiro com alma. Princípios espirituais e práticos que mudam tudo. Vamos falar a real. Dinheiro não é só número, boleto e conta bancária. Ele tem alma, energia, propósito. E quando a gente começa a olhar para ele com esse olhar mais profundo, mais consciente, tudo começa a mudar. Durante muito tempo, eu achava que espiritualidade e dinheiro não se misturavam. Tipo água e óleo, sabe? Ou você era do bem, ou você era ambicioso. Mas que engano! Hoje eu entendo que o dinheiro é um dos meios mais poderosos de expressar quem você é e o que veio fazer nesse mundo. O problema não é o dinheiro, é o que a gente faz com ele. Vamos começar pelo lado espiritual da coisa. O dinheiro é uma forma de troca, de fluxo, de energia viva. Ele responde à sua vibração, ao seu sentimento, ao seu nível de merecimento. Se você acredita que é pecado prosperar, que é errado ganhar bem, ou que só rico é ganancioso, adivinha? Você vai afastar o dinheiro, mesmo querendo ele no fundo. Gratidão, generosidade, intenção limpa e confiança são chaves espirituais. Quando você usa o dinheiro para ajudar, para servir, para crescer, ele volta. Porque ele se sente bem com você, simples assim. Agora o lado prático, porque não dá para viver só de energia, né? Aqui entra organização, clareza, hábitos saudáveis, investimentos inteligentes e escolhas conscientes. Dinheiro gosta de direção. Ele precisa saber onde vai, para quê e por quê. Senão, escapa como areia entre os dedos. Um dos maiores princípios que eu carrego hoje é: dinheiro ama propósito. Se você ganha só para pagar contas, ele não fica. Mas se você tem um motivo maior, um impacto positivo, um sonho com raiz, ele sente e decide ficar e crescer.
Então o segredo está no equilíbrio, unir o lado espiritual com o lado prático, ser grato, vibrar alto, confiar no fluxo, mas também agir com estratégia, consciência e responsabilidade, porque no fim, dinheiro é só um reflexo do seu estado interno. Quando você está em paz por dentro, em alinhamento com seus valores e com ações consistentes, a abundância se torna inevitável. E aí, bora viver essa nova relação com o dinheiro? Uma que tem alma, inteligência e coração batendo junto? Porque, olha, quando você entende isso, prosperar vira consequência. Sintoniza aí técnicas para vibrar na frequência da abundância. Se tem uma coisa que eu aprendi e nunca mais esqueci, é que a vida responde à sua vibração. Tudo no universo é energia, inclusive o dinheiro, as oportunidades e as boas conexões. E aí vem o segredo. Para atrair abundância, você precisa vibrar como alguém que já vive em abundância. Não tem mágica, tem frequência. Agora você deve estar pensando, beleza, mas como eu faço isso na prática? Calma, que eu vou te contar tudinho, de um jeito simples, leve e direto. Primeira coisa, gratidão diária. Pode parecer clichê, mas é real. Quando você agradece pelo que já tem, o universo entende que você está pronto para mais. Eu gosto de anotar 3 coisas todo dia. Coisa simples mesmo. Uma xícara de café quente, um abraço, uma venda que entrou. Quando você foca no que tem, atrai mais do mesmo. Segunda técnica, visualização criativa. Fecha os olhos e se imagina vivendo a vida que você quer. Sente o cheiro, o som, o ambiente, o clima, como se já fosse real. Sua mente não sabe o que é sonho ou realidade, e ela começa a se ajustar para fazer isso acontecer. Quanto mais real você sentir, mais rápido começa a atrair. Terceiro ponto, afirmações poderosas. Eu falo todo dia, às vezes em voz alta mesmo, frases tipo, eu sou um ímã de prosperidade. Ou, o dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. Pode parecer bobo, mas isso reprograma sua mente e limpa crenças antigas de escassez. Outra coisa que me ajuda demais é cuidar do meu ambiente. Bagunça, sujeira e desordem travam a energia. Já percebeu que quando você arruma a casa, até o humor melhora? Pois é, a abundância ama espaço, leveza e beleza. Então, organizar é vibrar. E por fim, mas não menos importante, agir como quem já é próspero. Não estou dizendo para sair gastando sem controle, hein? Mas para caminhar com confiança, tomar decisões com leveza, falar, pensar e agir como alguém que sabe que merece o melhor. Porque você merece mesmo. Então bora sintonizar, porque quando você vibra alto, o universo escuta. E ele manda de volta tudo na mesma frequência. E aí, é só abrir os braços e receber. Capítulo 6. A capacidade de receber. Agora me diz uma coisa, com toda sinceridade, você realmente se permite receber? E não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de elogio, amor, ajuda, presentes, reconhecimento. Porque, olha, não adianta o universo querer te dar de tudo. Se você ainda não aprendeu a dizer sim, eu recebo. A verdade é que muita gente pede, sonha, ora, afirma, mas quando a vida começa a entregar, fica com vergonha, culpa ou até medo de aceitar. E aí, sem perceber, fecha a porta da abundância bem na hora em que ela estava batendo. Triste, né? Esse capítulo aqui é para a gente conversar sobre esse bloqueio invisível que trava muita gente. A dificuldade de receber. E sabe de onde isso vem? De crenças antigas. Aquela ideia de que é feio querer muito, que quem recebe demais é egoísta, que a gente tem que dar, e nunca se abrir para receber com leveza e gratidão. Só que deixa eu te lembrar de uma coisa, receber também é um ato de amor. Quando você recebe com o coração aberto, você não só honra quem está dando, mas também ativa o fluxo da prosperidade na sua vida. É como um ciclo. Quem sabe receber, aprende a dar melhor, e vice-versa. Aqui a gente vai falar sobre como expandir seu merecimento,
como identificar onde você ainda se bloqueia e como abrir espaço interno para deixar a vida te surpreender. Porque não adianta plantar semente e, na hora que o fruto vem, fingir que não está com fome. Então, bora se preparar para isso? Porque, quem aprende a receber de verdade vive em abundância de um jeito leve, bonito e natural. E eu quero isso para mim, para você e para todo mundo que topa se abrir para mais. Vambora, você realmente se permite ser próspero? Vou te fazer uma pergunta que parece simples, mas mexe lá no fundo. Você realmente se permite ser próspero? Tipo assim, de verdade mesmo, com o coração aberto, sem culpa, sem medo, sem aquele pensamento sabotador do tipo, isso é demais para mim, porque olha, eu só comecei a ganhar muito mais dinheiro quando entendi que antes de tudo eu precisava me permitir receber. Não era sobre trabalhar mais, estudar mais, fazer mais. Era sobre aceitar que eu merecia tudo aquilo que eu pedia. Durante muito tempo eu achava que era o esforço que trazia a prosperidade. Que quanto mais eu ralasse, mais o universo ia me recompensar. Só que na prática, eu via gente trabalhando igual ou até menos que eu, prosperando lindamente. E eu ali, patinando. Foi aí que a ficha caiu. Não basta querer. Tem que deixar entrar. E para isso, eu precisei encarar umas verdades desconfortáveis. Perceber que, no fundo, eu ainda achava que não era bom o suficiente para ter muito dinheiro, que tinha que ser humilde, discreto, aceitar o que Deus mandasse. Mas peraí, desde quando a abundância virou pecado? Desde quando viver bem virou sinônimo de egoísmo? Quando eu comecei a limpar esses pensamentos tortos e me abrir de verdade para a prosperidade, tudo mudou. O dinheiro começou a chegar com mais fluidez. As oportunidades apareceram do nada. E, o mais louco, eu parei de sabotar tudo quando as coisas começavam a dar certo. Permitir-se prosperar é dizer sim para você. É acreditar que você pode viver bem, ganhar bem, comer o que gosta, viajar, descansar, investir, ajudar os outros. Sem culpa, sem peso, sem se esconder. Então eu volto à pergunta, você se permite? Porque às vezes a vida está tentando te entregar tudo o que você pediu. E é você que está com a porta entreaberta, com medo de ser feliz demais. Bora escancarar essa porta de vez? Porque, você nasceu para prosperar. E o primeiro passo é permitir. Depois, a mágica acontece, a trava invisível. Quando a falta de autoestima vira escassez disfarçada. Tem uma coisa que ninguém fala com todas as letras, mas que destrói a vida financeira de muita gente por aí. A falta de autoestima. Sim, é isso mesmo. Aquela voz baixinha que vive aí dentro, dizendo que você não é bom o suficiente, que não merece tanto assim, ou que não pode querer demais da vida. E olha, essa voz é uma das raízes mais profundas da escassez. Por quê? O dinheiro, por incrível que pareça, tem tudo a ver com merecimento. E quando a gente se sente menos, o universo entende que não precisa entregar muito. Ele só reflete o que a gente vibra. Durante um bom tempo, eu achava que meu problema era a falta de sorte, de oportunidade, de conhecimento. Mas aí comecei a perceber que, no fundo, o que me travava era a sensação de não merecer viver tudo o que eu sonhava. Era como se eu aceitasse só o suficiente para não incomodar ninguém. A autoestima baixa faz isso. Ela coloca a gente num cantinho invisível, onde a gente até sonha, mas não acredita que pode realizar. Onde a gente até trabalha, mas vive se sabotando. Onde a gente até recebe, mas logo dá um jeito de perder tudo porque não combina com a minha realidade. Autoestima é base. Merecimento é energia. E os dois juntos são o que destravam o fluxo da abundância. Quando você começa a se valorizar de verdade, não com arrogância, mas com amor próprio, a vida muda. Você se posiciona melhor, se comunica melhor, atrai coisas melhores. E sem perceber, começa a ganhar melhor também.
Mas para isso acontecer, precisa coragem. Coragem de olhar para dentro, curar feridas antigas, soltar julgamentos e parar de se diminuir. Você merece sim. Você pode sim. Você veio para expandir, não para se encolher. Então, se a escassez ainda anda batendo na sua porta, talvez seja a hora de perguntar: eu estou realmente me permitindo viver o melhor que posso? Porque, dinheiro ama a autoestima e a prosperidade adora quem sabe o próprio valor. Bora fortalecer isso, porque o mundo está só esperando você se enxergar como merece. Desentulha por dentro, exercícios para abrir espaço interior para a riqueza. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na pele, é que a riqueza não chega em lugar apertado. E não estou falando de espaço físico, não. Estou falando de espaço mental, emocional, energético. Às vezes a vida até quer entregar mais, mas não encontra lugar para pousar. A gente vive acumulando coisa dentro da cabeça e do coração. Medo, crença velha, culpa, comparação, trauma, dúvida. E aí, sem perceber, o interior vira uma gaveta bagunçada, cheia de tralha que não serve mais. E me diz, dá para guardar joia onde já está entulhado? Não dá, né? Então, bora fazer uma limpeza? Vou te mostrar alguns exercícios que eu uso até hoje para abrir espaço interior e deixar a riqueza entrar com liberdade. O primeiro é o famoso esvaziar no papel. Senta, pega um caderno e escreve tudo que está pesando na mente. Pensamentos de escassez, crenças limitantes, frases que você ouviu e até hoje te travam. Escreve tudo sem filtro. E depois rasga, queima, libera. Isso é simbólico, mas funciona como um detox energético. Outro exercício que me ajuda muito é a visualização do espaço vazio. Fecha os olhos e imagina seu interior como uma sala. Como ela está? Cheia de bagunça, escura. Aí você vai limpando mentalmente, tirando o que não serve, iluminando, colocando beleza ali. No final você diz: esse espaço agora está pronto para receber riqueza. É simples, mas poderoso demais. Também gosto de fazer o que chamo de declarações de abertura. Fico em pé, respiro fundo e digo frases como: eu me abro para receber. Eu permito que o novo entre. Eu libero tudo que me limita. Repetir isso com intenção vai ajustando sua vibração. Você começa a se sentir mais leve, mais aberto, mais disponível e, claro, não esquece da gratidão. Quando você agradece pelo que tem, você limpa o apego e mostra para o universo que está pronto para mais. Gratidão é tipo o sinal verde da abundância. Então é isso. Antes de correr atrás de mais, prepara o espaço para receber, porque a vida entrega o que a gente está pronto para carregar. E quando você limpa por dentro, meu amigo, minha amiga, o novo vem com tudo. Parte 3. Construindo fortuna com propósito. Agora que a mente está limpa, o fluxo está ativado e a energia da abundância começou a circular. Chegou a hora de dar um passo ainda mais poderoso. Construir fortuna com propósito. Porque, vamos combinar? Não adianta nada ganhar dinheiro e se perder no caminho. Tem que fazer sentido, tem que ter alma, tem que ter direção. Durante muito tempo eu achava que prosperar era só juntar dinheiro, multiplicar patrimônio, acumular números. Mas depois percebi que a verdadeira fortuna é aquela que vem com propósito, com intenção, com significado. É o tipo de riqueza que não pesa. Pelo contrário, ela expande tudo ao redor. Essa parte do livro é para te mostrar que ser rico de verdade não é só sobre quanto você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. É sobre construir algo que te represente, que te inspire e que ajude outros pelo caminho. A gente vai falar de valor, contribuição, reinvestimento, visão de longo prazo e, claro, da alegria de criar uma vida próspera sem perder a essência. Porque sim, você pode ganhar muito, crescer muito e ainda manter os pés no chão e o coração no lugar. Então bora juntos nessa?
Porque quando o dinheiro encontra um propósito, ele ganha asas. E você ganha um motivo para voar mais alto todos os dias. Capítulo 7. Multiplicando o valor. Não apenas renda. Tá aí uma virada de chave que mudou tudo para mim. Entender que ganhar mais não é só sobre aumentar a renda, é sobre multiplicar valor. E quando eu falo valor, não estou falando só de dinheiro. Estou falando do que você entrega para o mundo, do impacto que você causa, da transformação que você gera na vida dos outros. Durante muito tempo, eu achava que o segredo era só ganhar mais. Mais clientes, mais vendas, mais grana entrando. Mas quanto mais eu focava só nisso, mais parecia que o buraco não se fechava. Foi aí que eu entendi. Dinheiro é consequência e o valor é a causa. Quando você gera valor de verdade, o dinheiro vem como resposta. E vem bonito. Esse capítulo é um convite para olhar para a sua vida de um jeito diferente. Para sair do ciclo trabalhar, ganhar, gastar e entrar num ciclo muito mais poderoso, criar, contribuir, multiplicar. Aqui a gente vai falar sobre como criar valor com propósito, como impactar pessoas de forma real e como transformar o que você já sabe, já vive e já faz em algo que gera riqueza para você e para os outros. Você não precisa ser famoso, nem ter 1 milhão de seguidores para fazer isso. Valor começa no pequeno, na escuta, na entrega, na dedicação. Quem entrega mais, ganha mais. Não porque cobra mais, mas porque é impossível ignorar quem faz diferença de verdade. Então bora sair da corrida por renda e entrar na construção de valor. Porque, quem multiplica valor, constrói riqueza que não acaba. E isso, meu amigo, minha amiga, é o tipo de fortuna que vale a pena viver. Riqueza de verdade não vem do nada, vem do valor que você gera. Se tem uma coisa que virou minha mente do avesso, foi entender isso aqui. As fortunas verdadeiras não vêm só de dinheiro, vêm do valor que a gente gera no mundo. E olha, isso muda tudo. Durante muito tempo, eu achava que ficar rico era questão de sorte, herança ou aquele contato certo na hora certa. Mas com o tempo e muita cabeça quebrada, eu vi que quem constrói uma riqueza sólida de verdade está sempre resolvendo um problema, servindo alguém, entregando algo que transforma. Valor é o que fica quando o dinheiro acaba. É aquilo que faz as pessoas lembrarem de você, falarem bem de você, te procurarem de novo. Pode ser um serviço, um produto, uma ideia, uma energia boa, não importa. O que importa é, você está ajudando alguém a viver melhor. Quer ver um exemplo? Olha para os grandes nomes do mercado. Steve Jobs, por exemplo. O cara não vendia celular. Ele vendia experiência, inovação, visão. O dinheiro veio porque ele gerou valor. E não foi pouco. E aí está o ponto. Quanto mais valor você gera, mais portas se abrem. E o dinheiro, ele corre atrás. Agora, o contrário também vale. Tem gente que foca só em vender, em empurrar, em lucrar, mas esquece do principal, o valor real, a utilidade, o impacto. E aí o que acontece? Até pode ganhar uma graninha no começo, mas não sustenta, não cresce, porque não tem raiz. Fortuna que nasce do valor é diferente. Ela vem com propósito, com reconhecimento, com consistência. Você dorme tranquilo, sabe? Porque não enganou ninguém, não forçou nada, só fez o que acredita e fez bem feito. Então, se você quer crescer de verdade, pensa nisso. Como eu posso gerar mais valor na vida dos outros? Essa pergunta vale mais que qualquer fórmula mágica por aí. Porque no fim das contas, quem serve de verdade é servido com abundância e com gosto, pensando como milionário. O jeito que eles criam valor e dinheiro vem depois. Sabe o que me chama a atenção nos empreendedores milionários de verdade? Não é só o dinheiro que eles têm, é o jeito que eles pensam sobre valor. E olha, depois que eu comecei a prestar atenção nisso, minha visão sobre negócios e riqueza nunca mais foi a mesma. A maioria das pessoas quer ganhar dinheiro rápido, fazer aquela graninha fácil, bater meta e pronto. Mas os grandes, os que constroem legados, pensam diferente.
Eles não acordam perguntando, como eu ganho mais hoje? Eles acordam pensando, como eu posso ajudar mais gente hoje? Isso muda tudo. Empreendedores milionários pensam em valor antes do lucro. Eles sabem que, se ajudarem uma pessoa a resolver um problema, ótimo. Mas se ajudarem 1.000, 10.000, 1 milhão, aí o jogo muda. E o dinheiro vira consequência natural. Não é correria, é construção. Outra coisa que vejo neles, eles são obcecados por entregar mais do que o cliente espera. Eles querem que a experiência seja tão boa, tão marcante, que a pessoa volte e traga outras. Isso é criação de valor. É pensar além do produto, além do serviço. É pensar em impacto. E sabe o que mais? Eles não pensam só com a cabeça, pensam com o coração também. Muitos negócios milionários nasceram de uma dor pessoal, de uma vontade genuína de mudar algo no mundo. Eles unem lucro com propósito e é aí que o negócio ganha alma. Para esses empreendedores, o valor não está só no que eles vendem, mas em como eles transformam a vida de quem compra. Eles entendem que, no final, a pessoa não quer só um tênis, uma mentoria, um software. Ela quer se sentir melhor, mais confiante, mais livre, mais feliz. Então, se você quer pensar como um milionário, começa por aí. Esquece só a grana e foca no valor. Pergunta para você mesmo, o que eu faço hoje que realmente ajuda alguém? Como eu posso fazer isso ainda melhor? Porque, no fundo, quem pensa em servir, constrói. Quem pensa só em ganhar, cansa. E a diferença entre quem enriquece de verdade e quem só sobrevive está nesse pensamento. Resolver plus, impactar, ter riqueza. A fórmula que ninguém te conta. Se tem uma fórmula que eu carrego comigo e que faz todo sentido para quem quer prosperar de verdade, é essa aqui. Resolver plus, impactar. Riqueza, simples assim. E ao mesmo tempo profunda demais. Durante muito tempo, eu corri atrás de dinheiro achando que precisava fazer mais, vender mais, trabalhar dobrado. Mas aí eu percebi que os verdadeiros resultados começaram a aparecer quando eu foquei em resolver um problema real de alguém, não qualquer problema. Um que importasse, que fizesse diferença, que aliviasse uma dor ou realizasse um desejo. Resolver algo é o ponto de partida. Quando você encontra uma dor e cria uma solução, você se torna útil. E utilidade vale ouro. Pode ser uma ideia, um serviço, um produto, uma palavra, até uma experiência. O importante é você estar resolvendo algo que incomodava alguém, mas não para aí. Aí vem o segundo ingrediente, impactar. Porque resolver um problema para uma pessoa já é bom. Mas quando você impacta muitas vidas, aí sim você cria valor em escala. E é isso que constrói riqueza de verdade. E o mais lindo disso tudo, essa fórmula não exige que você seja perfeito, rico, famoso ou genial. Só exige que você olhe para o mundo com curiosidade e diga: como eu posso ajudar mais gente com o que eu sei, com o que eu vivo, com o que eu amo fazer? Essa combinação mágica, resolver plus, impactar, é o que move os maiores negócios, as marcas mais amadas e as pessoas mais realizadas. Porque não tem como dar errado. Quando você entrega valor real e muda a vida das pessoas, o dinheiro simplesmente vem. Então, se você quer enriquecer com propósito, anota essa fórmula na testa, no espelho, no coração. Porque, quanto mais você resolve, mais você recebe. E quanto mais você impacta, mais você cresce. Essa é a matemática da abundância. E ela nunca falha. Capítulo 8. Riqueza com sustentabilidade. Chegou a hora de falar de um ponto que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença entre ficar rico por um tempo ou viver uma vida próspera de verdade. Sim, eu estou falando de riqueza com sustentabilidade. Porque olha só, ficar rico rápido até é possível. Tem um monte de gente por aí fazendo dinheiro em pouco tempo. Mas manter, crescer e viver com leveza no meio disso tudo? Aí o buraco é mais embaixo.
E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu mesmo já passei pela fase de ganhar bem, gastar mal e me perder no meio da correria. Tinha grana entrando, mas não tinha paz. Tinha números subindo, mas por dentro estava tudo bagunçado. Foi aí que eu entendi. Não adianta construir um castelo se ele for feito de areia. Precisa de base, precisa de equilíbrio, precisa durar. Riqueza com sustentabilidade é aquela que cresce com consciência. É você saber cuidar do que construiu, expandir sem se atropelar, investir com inteligência, criar algo que continua mesmo quando você pausa. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como plantar uma riqueza que floresce com o tempo, que respeita seu ritmo e que alimenta não só o bolso, mas também a alma. Porque, sinceramente, não vale a pena enriquecer se você tiver que perder sua saúde, sua família, seus valores ou sua liberdade no processo. Então, se prepara, porque agora a gente vai aprender a crescer com estrutura, manter com sabedoria e prosperar com leveza. Porque riqueza de verdade não é corrida, é construção, e ela só se sustenta quando tem raiz. Bora? Não basta construir, tem que manter e expandir com consciência. Tá aí uma coisa que ninguém me contou no começo da jornada. Construir é só o primeiro passo. O desafio de verdade é manter e expandir o que você construiu. E olha, não estou falando só de dinheiro, mas de tudo que você está criando. Sua carreira, seu negócio, sua paz, sua liberdade. Eu já passei pela fase do conquista e perde, sabe? Aquela coisa de batalhar, conseguir algo, comemorar e do nada ver tudo escorrer pelos dedos. E foi assim que eu entendi uma das maiores verdades da prosperidade. Crescimento sem sustentação vira caos. Manter exige presença, exige cuidado, exige você entender que aquilo que chegou até você precisa ser nutrido, não só explorado. E isso vale para renda, para parcerias, para ideias e até para tempo. Porque às vezes a gente cresce tanto para fora que se perde por dentro. Agora, expandir. E expandir é arte. É você crescer com consciência, sem perder a essência. É melhorar o que funciona, ajustar o que não está legal e multiplicar sem deixar de ser você. Não é sair fazendo tudo ao mesmo tempo. É dar um passo firme, por vez. Uma coisa que eu faço muito é revisar o que eu estou construindo de tempos em tempos. Pergunto, isso ainda faz sentido? Tá saudável? Tá me levando para o futuro que eu quero? Porque se não tiver, é hora de ajustar as velas. E tudo, bem, crescimento sustentável é assim, constante, consciente e com propósito. Então, se você já começou a construir sua prosperidade, parabéns. Mas agora vem a próxima fase. Manter com sabedoria e expandir com intenção. Porque fortuna de verdade não é só o que você cria. É o que você sustenta com alma. E isso, meu amigo, minha amiga, é o que faz a diferença no longo prazo. Bora seguir firme o ciclo virtuoso. Reinvestimento, aprendizado e escala. Sabe aquele momento em que parece que tudo começa a fluir? Ideias aparecem do nada, o dinheiro começa a entrar, as coisas se encaixam. Pois é, comigo isso só aconteceu depois que eu entendi a força desse tal de ciclo virtuoso, reinvestimento, aprendizado e escala. E não é papo de guru não, é vivência mesmo. Antes eu só queria ganhar, ganhar e guardar. Ou pior, ganhar e gastar tudo. Não pensava em reinvestir, em crescer com consciência, em aprender com os próprios erros. Só depois que a ficha caiu é que as coisas começaram a mudar. E foi aí que comecei a atrair dinheiro com muito mais leveza e naturalidade. Reinvestir foi o primeiro passo. Não só dinheiro, mas tempo, energia, foco. Eu parei de gastar tudo com bobagem e comecei a colocar de volta no que realmente importava. Projetos, conhecimento, estrutura. E adivinha? As portas começaram a se abrir. Depois veio o aprendizado.
Não tem como crescer se você não aprende com os tombos, com os acertos, com os detalhes. Eu passei a estudar meus próprios resultados, escutar mais, ajustar o que precisava sem ego. E isso, cara, me trouxe clareza. Comecei a pensar melhor, criar melhor, decidir melhor. E aí chegou a hora da mágica. Escalar. Quando você reinveste, com propósito, aprende com humildade e faz o que ama. As coisas crescem, naturalmente, de forma sólida, e você sente que está construindo algo que vai além do dinheiro. Está construindo impacto, legado, liberdade. Esse ciclo não é uma escada mágica para o sucesso, mas é tipo uma roda que, quando começa a girar, ganha força própria. E quanto mais gira, mais leve fica. Então, se você sente que está travado, que nada vai para frente, experimenta olhar para isso. Você está reinvestindo em você? Está aprendendo com consciência? Está preparado para escalar o que já começou? Porque, quando esse ciclo se ativa, a vida começa a te acompanhar. E tudo flui. Confia, paciência que paga, mentalidade de longo prazo versus ganhos rápidos. Vou te falar uma verdade que demorou um tempão para eu aceitar. Nem tudo que vem rápido fica. E quando o assunto é dinheiro, essa frase grita mais alto ainda. No começo da minha jornada, eu era viciado em buscar atalhos. Queria resultado para ontem, lucros em uma semana, aquele boom financeiro sem passar pelo processo. E claro, quebrava a cara. Foi só quando eu virei a chave e comecei a jogar o jogo do longo prazo que tudo começou a mudar. Troquei a pressa pela consistência, o imediatismo pela construção. E aos poucos, o que era raso virou base firme. O que era momentâneo virou duradouro. A mentalidade de ganhos rápidos é tentadora, né? Brilha nos olhos, promete muito e exige pouco no começo. Mas o preço que se paga depois pode ser alto. Estresse, desorganização, instabilidade e, o pior, aquela sensação de que tudo pode sumir de uma hora para outra. É tipo construir um castelo em areia movediça. Já pensar no longo prazo é outro papo. É mais calmo, mais estratégico, mais sólido. É você entender que plantar leva tempo, mas a colheita... a colheita é abundante e tranquila. Quando você constrói com visão, tudo se encaixa melhor. Você aprende mais, erra com mais consciência, investe com mais segurança. Hoje, se eu puder te dar um conselho de ouro, é esse aqui. Pense grande. Pense longe. Deixa o tempo ser seu aliado, não seu inimigo. Aproveita cada fase, porque cada uma tem seu valor. E quando a grana começar a vir, e ela vem, você vai estar preparado para segurar, multiplicar e viver com leveza. Então respira fundo, olha para o futuro e pergunta para si mesmo: o que eu estou fazendo hoje que vai me deixar orgulhoso daqui a 5, 10 anos? Porque, quem planta com propósito, colhe com paz. E paz é riqueza das boas. Capítulo 9. A abundância como estilo de vida. Chegamos num ponto que, para mim, é o mais gostoso de todos. Viver a abundância como estilo de vida. Não como algo que você corre atrás, mas como algo que você carrega, transmite, respira. Porque, olha, abundância não é só sobre dinheiro, é sobre presença, leveza, confiança e expansão em tudo que você faz. Durante muito tempo, eu achava que abundância era um lugar. Tipo assim, quando eu tiver X na conta, aí sim vou ser uma pessoa abundante. Mas, sinceramente, isso é ilusão. O jogo vira de verdade quando você entende que abundância é um jeito de viver. Uma escolha diária. É você acordar com gratidão, olhar para a vida com olhos mais amplos, confiar que sempre tem mais vindo. É dizer não para o que te encolhe e sim para o que te expande. É criar, doar, receber e multiplicar, tudo com leveza, sem apego, sem pressa. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar nesse conceito que vai muito além da conta bancária. Vou te mostrar como a verdadeira riqueza está nos detalhes, nos hábitos, nas decisões pequenas que você toma todo dia.
Porque quando você vive com essa vibe de abundância, tudo começa a fluir. Então se prepara, porque agora é hora de deixar de buscar e começar a encarnar a prosperidade como parte de quem você é. Não é sobre ter, é sobre ser. E quando você é, o universo responde com gosto. Bora, grato, generoso e próspero. O trio que faz a abundância fluir sem parar. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, e olha que foi na marra, é que a abundância verdadeira não nasce do esforço exagerado, e sim do coração leve. Isso mesmo. Sabe aquele tipo de riqueza que parece mágica, que flui sem sufoco? Pois é, ela tem 3 segredos simples: gratidão, generosidade e contribuição. Primeiro, a gratidão. Cara, quando a gente começa a agradecer de verdade pelo que tem, pelo que viveu, até pelo que não deu certo, algo muda por dentro. É como se a alma abrisse um portal. E aí, quanto mais você agradece, mais você recebe. Não é papo motivacional, é lei energética. Depois vem a generosidade. E não tô falando só de dinheiro, viu? Tô falando de tempo, atenção, carinho, apoio. Quem é generoso vibra alto, e quem vibra alto, atrai alto. Quando você dá de coração, sem esperar nada em troca, a vida te surpreende de um jeito que nem dá para explicar. E por fim, a contribuição. Aí sim a coisa engrena. Quando você entende que seu dom, seu talento, sua história pode melhorar a vida de alguém, você para de correr atrás do dinheiro e começa a caminhar lado a lado com ele. E adivinha? O dinheiro gosta disso. Ele corre para onde há propósito. No fim das contas, não é sobre acumular, é sobre circular. E quanto mais você circula amor, valor e presença, mais a abundância gira em volta de você. Então, se você quer viver uma vida rica de verdade, começa por aí. Agradeça o que tem, compartilhe o que pode e encontre uma forma de servir com amor. O universo responde rapidinho, pode confiar, crescendo sem parar, o jeito de viver em estado de expansão contínua. Sabe quando você sente que a vida está fluindo, que tudo encaixa, as ideias aparecem, as oportunidades surgem do nada e você simplesmente cresce? Pois é, isso não é sorte, não. É estado de expansão. E o mais incrível é que qualquer pessoa pode viver assim, inclusive você. Eu percebi que expandir não é sobre fazer mais coisas, e sim sobre se tornar mais consciente, mais presente, mais conectado com quem você é de verdade. E olha, quando a gente vive alinhado com a nossa essência, parece que o universo abre alas. Para mim, o primeiro passo foi aceitar que a expansão é um processo sem fim. Tipo uma planta que cresce em direção ao sol, sabe? Não importa o quão alto você chegue, sempre vai ter mais luz lá em cima. E aí entra uma palavrinha mágica, curiosidade. Quando você vive com olhos de aprendiz, tudo vira possibilidade. Outra coisa que mudou meu jogo foi aprender a celebrar o progresso, e não só o resultado. Cada passo, cada insight, cada virada de chave interna, tudo isso faz parte da jornada. Expansão não é um destino, é um jeito de caminhar. E claro, tem um ponto crucial: se rodear de energia boa. Gente que te inspira, lugares que te elevam, conteúdos que alimentam a alma. Quanto mais você se conecta com o que te faz vibrar, mais o seu campo se expande. No fundo, viver em expansão é escolher todos os dias crescer por dentro antes de crescer por fora. É olhar para a vida com aquela mistura de coragem e encantamento, tipo criança curiosa descobrindo o mundo. Então, se posso te deixar uma dica de ouro, é essa: permita-se crescer além do que você já foi. Porque quando você expande, tudo expande. Com você, sua mente, sua energia, seu dinheiro, seu impacto e sua vida. De sonhador a visionário, a história inspiradora de Osiris Silva e a prosperidade com propósito.
Tem gente que olha para o céu e só vê nuvens. Mas tem outros que olham e enxergam possibilidades. E foi exatamente isso que Osíris Silva fez. Um brasileiro comum, de origem simples, que ousou sonhar com algo gigante. Criar aviões aqui mesmo, no nosso país, quando ninguém acreditava que isso era possível. Sim, a história da Embraer começou com ele. Um cara que não buscava só dinheiro, mas um propósito maior. E olha, isso faz toda a diferença. Osíris queria ver o Brasil voando alto, literalmente. Ele não criou uma empresa só para faturar. Ele criou um movimento. E isso, meu amigo, é o que transforma prosperidade em legado. O mais louco é que tudo começou com uma vontade interna de fazer algo que impactasse de verdade. Ele poderia ter se acomodado, seguido o caminho seguro da Força Aérea, mas decidiu seguir o coração. Foi atrás do impossível. E quando a gente faz isso com verdade, o universo conspira. Não tem como dar errado. A Embraer não surgiu do nada. Foi suando, ouvindo não, quebrando a cara, insistindo e principalmente acreditando. E hoje é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Mas sabe o que mais me encanta nessa história? É que a riqueza que ele construiu não foi só financeira. Foi uma riqueza de propósito, de contribuição, de impacto real. A jornada de Osíris Silva mostra que a verdadeira prosperidade vem quando a gente coloca a alma no que faz. Quando o dinheiro vira consequência e não o fim. Quando a gente entende que prosperar é servir, crescer e fazer o mundo melhor no caminho. Então, se você ainda acha que riqueza é só sobre conta bancária, para tudo. Olha para esse exemplo. Prosperar de verdade é quando você usa o que tem para criar algo maior do que você. É aí que o jogo muda. E é aí que a vida fica leve, rica e cheia de sentido. Conclusão: abundância é decisão, não destino. Chegando. Aqui, no fim dessa jornada, talvez você tenha percebido o que eu demorei anos para entender. A abundância não é um prêmio de sorte, é uma escolha consciente. Sim, eu sei. A gente cresce ouvindo que riqueza é coisa para poucos, que sucesso é para quem nasceu no berço certo, que dinheiro é difícil, que não dá para ter tudo. Mas olha só, essas frases são só programações velhas que a gente carrega, sem perceber. O que mudou minha vida foi quando eu decidi parar de acreditar nesse script pronto e comecei a escrever a minha própria história. De verdade, foi no dia em que eu decidi viver com uma mentalidade de abundância que as coisas começaram a fluir. Não foi mágica, foi decisão. Uma virada interna, uma escolha diária de pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. Abundância. É como um rádio. Você precisa sintonizar na frequência certa. E isso só acontece quando você entende que o controle está na sua mão. Não é o governo, não é o mercado, não é sua família, não é a crise. É você. Sempre foi você. O que você pensa, sente e acredita molda tudo o que você vive. Então, se você quiser transformar sua realidade, o primeiro passo é transformar a forma como você se enxerga nesse mundo. Se você se vê como alguém que merece, que pode, que escolhe, que cria, meu amigo, o jogo vira. Você não veio ao mundo para sobreviver, veio para prosperar. E não importa onde você começou, nem o que te disseram, nem o que aconteceu. Até aqui. O que realmente importa é o que você vai decidir a partir de agora. Então, eu te deixo esse convite de alma. Decida ser abundante. Decida agora. Porque a abundância nunca foi um destino distante. Ela sempre esteve dentro de você, esperando o seu sim. A virada começa em você. Uma chamada à responsabilidade pessoal. Chegou a hora de olhar no espelho com coragem e dizer: sou eu o responsável pela vida que estou vivendo. Dói? Pode até doer no começo, mas vou te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. Durante muito tempo, eu apontei o dedo
para os outros, para as circunstâncias, para o passado, para o sistema. E sim, muita coisa aconteceu fora do meu controle. Mas sabe o que eu aprendi? Que enquanto eu ficava esperando o mundo mudar, a única coisa que eu deixava de mudar era eu mesmo. Responsabilidade pessoal não é culpa, é poder. É quando você assume o volante da sua própria vida, para de andar no automático e começa a criar, com consciência, os caminhos que deseja trilhar. É quando você diz: se fui eu quem permiti esse caos, sou eu também quem pode reescrever essa história. Não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível. E o melhor, ninguém pode fazer isso por você. Porque a sua vida é seu terreno sagrado, seu campo de criação, seu palco. E você é o autor, o diretor e o protagonista. Não dá mais para terceirizar isso. Quer prosperar? Quer ser livre? Quer viver com propósito? Começa aqui, assumindo que é você quem escolhe seus pensamentos, suas emoções e suas atitudes. Não é sobre controle total, mas é sobre presença total. Então bora, sem desculpas. Você pode tudo, mas precisa se responsabilizar por tudo também. Quando você para de se vitimizar e começa a agir, o universo inteiro percebe a mudança e responde. É impressionante. A vida não te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo. Seja fiel à sua melhor versão. E escolha agora mesmo ser a pessoa que vai te levar aonde você tanto sonha chegar. A responsabilidade é sua, e o poder também. Segura firme, porque a mudança começa no seu sim. Desliguei o piloto automático e assumi o comando da minha vida. Sabe aquele momento em que você acorda num dia qualquer, olha para sua rotina e pensa: ué, tô vivendo ou só existindo? Pois é, foi assim que começou a minha virada. Um estalo, um basta, um despertar profundo que me fez tomar uma das decisões mais importantes da minha vida: nunca mais viver no piloto automático, porque viver no automático é perigoso. É tipo dirigir um carro sem saber para onde está indo. A gente vai, e quando percebe, já passou por lugares incríveis sem nem ver, deixou oportunidades para trás, ignorou os sinais e continuou rodando em círculos sem perceber que estava perdido. E pior, achando que isso era normal. Mas não é. A vida não foi feita para ser sobrevivida, foi feita para ser vivida, com presença, intenção e propósito. Quando eu decidi acordar de verdade, tudo começou a mudar. Passei a questionar cada hábito, cada crença, cada decisão que antes eu tomava no automático. E isso, meu amigo, foi libertador. A verdade é que a maioria das pessoas está seguindo um script que nem foi escrito por elas. Está repetindo padrões herdados, fazendo o que todo mundo faz, sem nunca parar para se perguntar: é isso mesmo que eu quero? Ou só estou seguindo o fluxo para não incomodar? E foi nessa hora que eu assumi o volante da minha jornada. Decidi que minha vida ia ser dirigida por mim, com consciência, com alma, com verdade. E olha, quando a gente escolhe estar presente de verdade, até o café da manhã tem outro sabor. A vida começa a brilhar em detalhes que antes passavam batido. Desligar o piloto automático é o primeiro passo para criar uma realidade nova, cheia de intenção, propósito e liberdade. Porque só quem está acordado de verdade consegue ver as portas se abrindo e as oportunidades dançando bem na frente. Então, se você sente que está vivendo no modo repetir e sobreviver, faz como eu fiz. Puxa o freio, respira fundo e decide viver de verdade. Porque a vida não espera e o tempo não volta. Agora me diz, vai continuar dormindo de olhos abertos ou vai acordar e assumir o comando de vez? A decisão é sua e é agora um acordo com quem você veio para ser. Tem uma escolha que muda tudo. E não é sobre o que você vai fazer amanhã ou quanto você quer ganhar esse mês. A escolha que vira o jogo é o compromisso com a sua versão mais abundante.
aquela que já existe dentro de você, só esperando sua permissão para florescer. Eu lembro do dia em que me encarei no espelho e pensei, chega de viver pequeno num mundo tão grande. Porque, vamos combinar, a gente se sabota bonito às vezes, né? Fica esperando as condições perfeitas, o sinal do universo, o dinheiro, cair do céu, quando na real o que falta é só uma decisão firme, a de se comprometer com o seu próprio crescimento. E não estou falando de promessa de Réveillon, daquelas que a gente esquece em uma semana. Estou falando de um pacto interno, silencioso, poderoso, com aquela parte sua que sabe que você nasceu para mais. Sabe aquela sensação de eu sei que sou capaz, mas algo me segura? Pois é. Isso se chama falta de compromisso com o seu próprio brilho. A sua versão mais abundante não é um destino, é uma escolha. É acordar todo dia e agir como se você já fosse ela. É pensar, falar e se comportar alinhado com essa identidade. Mesmo quando dá medo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando eu me comprometi de verdade, tudo mudou. Ideias começaram a fluir, pessoas certas começaram a aparecer, oportunidades pipocando do nada. Não foi mágica, foi energia alinhada com intenção clara. Porque o universo responde a quem sabe o que quer e age como se já tivesse recebido. Então, se tem uma coisa que eu posso te dizer com o coração na mão faz esse acordo com você hoje. Se compromete com a sua versão mais abundante, sem reservas, sem desculpas, sem esperar segunda-feira. Porque a verdade você não vai encontrar abundância lá fora, se ainda não tiver assumido ela aqui dentro. Bora juntos nessa jornada? O melhor de você está te esperando.